E aí, pessoal? Continuando aqui nossa série, eu vou começar aqui a falar de joins, tá? É, Vamos continuar no mesmo projeto que a gente estava mexendo, certo? Eu já deixei na tela aí a modelagem lógica, só para a gente entender o que, é que vai acontecer agora. É, Aqui nós estamos trabalhando com bancos relacionados, né? Então, isso aqui é uma relação. Nós vamos ter a tabela professores, que se relaciona com a tabela disciplinas. Então, um professor ministra várias disciplinas. E uma disciplina é ministrada por apenas um professor. Ah, professor, mas existe caso diferente? Existe, mas isso aqui é uma regra de negócio específica para o nosso exemplo. Tudo vai depender da regra de negócio. Óbvio que aí a modelagem seria outra já, né? Então, nesse caso, funciona assim, para essa empresa específica aqui, fictícia que a gente está trabalhando. O professor ministra várias disciplinas, mas uma disciplina só pode ser ministrada por um professor, certo? Aqui vai entrar o papel das chaves estrangeiras, né? Um tema novo que nós vamos ver aí. Agora, eu vou mostrar para vocês, de onde a gente parou da última aula, né? O que nós temos de novidade. Ó, eu já deixei pronto aqui algumas coisas. Primeiro de tudo, eu vou comentar o que é isso aqui, né? Isso aqui é um comentário. Isso aqui é apenas texto para ajudar o próprio programador, tá? Eu não tinha mostrado ainda, mas para fazer um comentário basta colocar dois tracinhos, um espaço, e aí você escreve o que você quiser. Isso aqui não é executado. Beleza, então para funcionar nosso código, nós vamos fazer o create da tabela professores, que ainda não tinha sido criado. Lembrando que a gente está mexendo aqui naquele mesmo banco que já tem aqui, ó, alunos, já tem alguns inserts em aluno, a gente testou uns selects, updates e deletes, certo? Então agora professores. Para professores eu coloquei o ID, né? É um tipo inteiro, ele vai ser a chave primária dessa tabela, ela é auto-incrementada, então é automática. Uma característica do professor vai ser o nome, e eu deixei limitado a 100 caracteres, e também a especialidade dele, que também é 100 caracteres. Nós temos também a tabela disciplina, que é a tabela que se relaciona com o professor, né? Então ela também tem seu próprio ID, também inteiro, chave primária e auto-incrementada. Ela também tem aqui o nome da disciplina, até 100 caracteres. E tem uma peculiaridade, né? Aqui nesse momento nós temos o professor ID, que é uma coluna. Esse nome aqui pode ser qualquer nome que eu quiser, óbvio, contanto que seja bem representativo, para eu saber que isso aqui é uma chave estrangeira que representa uma conexão com outra tabela. Então eu sei que aqui é um ID que vem da tabela de professor, está bem descritivo, professor ID, que é inteiro, tem que ser do mesmo tipo do ID original, que eu estou tentando copiar. Para fazer a chave estrangeira, né, eu também tenho isso aqui, o foreign key, né, eu tenho que aplicar a chave estrangeira na tabela que eu estou fazendo. Então, foreign key, quem é a foreign key eu digo aqui, professor ID. Então, de todas as colunas que eu tenho, quem é a foreign key? Professor ID. Por isso que eu digo ali, tá? Faz uma referência. Essa tabela aqui, essa chave, referencia outra tabela. Então, ela faz uma referência para qual tabela? Tabela professores. Então, tabela professores. Beleza, mas é a tabela professores toda? Lá tem três colunas. Não. É a coluna chamada ID que tiver lá dentro. Então, ó, para essa coluna aqui. Então, lembre-se, a chave estrangeira ela serve para conectar duas tabelas. E uma chave estrangeira é sempre a chave primária da outra tabela. Outro detalhe, a chave estrangeira sempre vai entrar do lado vários. O que é lado vários? Vamos voltar no slide. O lado vários é justamente o lado do n, né? Numa relação de 1 para n. Então é 1 para vários, certo? Então a chave estrangeira vem em quem? Na tabela disciplinas. Então um macetezinho aí. A chave estrangeira vem do lado vários. Então o professor ministra várias disciplinas. Vou voltar lá. Então, continuando. Outro detalhe que é importante perceber aqui é o seguinte: a tabela disciplinas, quando ela tem a chave estrangeira, ela está fazendo referência à tabela professores. Ou seja, eu não poderia colocar esse create table disciplinas e executar ele antes de executar o create professores. Por quê? Quando ele chegar nessa linha bem aqui, ele vai dizer: ah, eu quero fazer uma referência para a tabela professores. Como ele vai fazer uma referência para uma coisa que não existe ainda, certo?
Então a tabela professores precisa existir para que a tabela disciplinas comece a existir. Então eu preciso executar esse SQL primeiro, depois esse. Tá? Continuando, eu fiz apenas os inserts, né? Então já vou colocar alguns dados fictícios aqui nessas duas tabelas. Ó. A gente já conhece os inserts. Insert na tabela professor, nas colunas nome e especialidade, lembrando que a ID é automático. Então, Ana Silva é especialista em banco de dados, Carlos Mendes, especialista em programação, Mariana Costa, especialista em redes, Roberto Alves, especialista em IA. Ao mesmo tempo, também eu fiz os inserts de disciplina. Aí vocês vão perceber que eu tenho aqui a coluna nome, que é o nome da disciplina, e a coluna professor ID. Esse professor ID é a chave estrangeira. Não é ele que é gerado automático. Ele é gerado automático quando ele é chave primária, aqui. Então, quando eu adicionar eu fizer esse insert aqui, se meu banco está vazio, como é que vai ser o automático? A Ana Silva vai ser o ID 1, Carlos, ID 2, Mariano, ID 3, Roberto, ID 4. Então, eu posso aqui atribuir, já que eu sei, né, quem é quem. Então, quem está dando aula de banco de dados? O 1, que é a Ana Silva. Programação web é do 2. Banco de dados 2, 1. Rede de computadores, o 3. Inteligência artificial, o 4. Programação mobile, o 2. Certo? Agora vamos voltar no slide e ver uns detalhes, né? Isso aqui eu criei as tabelas e inseri dados nelas. Então, se eu quiser ver os dados da tabela professor, eu faço select from professores, né? E aí eu vou obter isso aqui. Obter mais ou menos um resultado assim: tabela professores, os IDs, os nomes e suas especialidades. Também posso ter o select from disciplinas para ver as disciplinas, né? Aqui no S101 é porque eu estilizei, né? Na verdade era para ser de 1 a 6 aqui. Mas banco de dados, programação web, tá aqui e a conexão deles, ó, o ID de que professor é, mas é só um número. Então assim, eu tenho esses dados isolados. Professores eu tenho aqui só professores, né? Eu uso isoladamente. Disciplina também é uma outra tabela isolada. E se eu quisesse saber ou colocar dentro de um sistema automaticamente o nome do professor, a especialidade dele e qual disciplina ele ministra. Se são duas tabelas diferentes, né? Tá aqui, ó, duas tabelas diferentes. E agora, como é que eu vou obter esses dados em uma tabela só? Eu preciso de uma tabela só agora. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso observar que eles têm as chaves conectando, né? O ID correspondendo ao professor ID. Beleza. Então eu tenho aqui, ó, um está aqui duas vezes, né? Banco de dados 2. O professor 2 está aqui, ó, programação web, programação mobile. O professor 3 está aqui, redes de computadores. E o professor 4 está aqui, inteligência artificial. Beleza. Para juntar os dois, eu tenho que usar um join, certo? Então, a expressão join, ela serve para conectar tabelas que estão relacionadas, para dar um select em tabelas relacionadas. Certo? Aí vocês podem reparar aqui que eu minimizei, né? Eu fiz um select, então P nome. O que que significa esse P nome? Lá na frente eu falei que professores é P, para que eu não precisasse escrever professores.nome, professores.especialidade. É só um alias, lembrando dos alias lá, né? Então eu só resumi aqui para mim, dei um apelidozinho para resumir o meu código. Então isso aqui P é de professores. Então da tabela professores eu quero o nome. Da tabela especialidade eu quero, ou da tabela professores eu também quero a especialidade. E da tabela disciplinas eu quero um nome. Beleza. Aí eu preciso fazer um join, né, que eu estou juntando professores, né, from professores, juntando com disciplinas que eu também apelidei aqui de D, para não precisar escrever disciplinas aqui. Então juntando com disciplinas D. Onde? Qual é meu ponto de união? Onde é que eu junto? Quem é comum aqui? Dentro de professores, eu tenho um ID que tem que ter um correspondente dentro de disciplinas, que é professor ID. Lembram lá? Vamos voltar no slide. Isso aqui, ó. Tá vendo? Então, dentro de professores, eu tenho que ter um ID, um, que corresponde
há um professor ID dentro de disciplinas, ó, 1 e 1. Então, 1 bate. Esse 1 aparece duas vezes. O 2 bate. O 2 aparece duas vezes. O 3 bate, aparece uma vez. O 4 bate porque aparece uma vez ali também. Então, tem correspondência, né? E aí, continuando aqui, o que ele vai montar? Vamos observar essa primeira etapa aqui, ó. A parte só de professor. Então, da tabela professor, o nome da tabela professor, especialidade. Ele vai pegar essas duas colunas. Da tabela disciplinas, nome, ele vai pegar apenas essa coluna. Então, ele tem que formar uma outra tabela, uma tabela virtual, que contenha essas três colunas aqui, certo? Mas tem um detalhe. Vocês podem ver que ele vai gerar nome, especialidade e nome na minha tabela virtual. Para evitar essa repetição e causar confusão, né? Vai ficar nome duas vezes. Eu posso colocar um alias em um dos dois aqui, ó, no pnome ou no denome, né? Para não ficar nome, nome na tabela resultante. Então, eu vou colocar um alias aqui no disciplina, que eu já sei que esse nome aqui representa uma disciplina, que aí não fica confuso no resultado final, né? Eu não vou ver duas vezes nome, eu vou ver nome, especialidade e disciplina. Aí ficaria assim, tá? Coloquei aqui um alias para se diferenciar. E aí o que vai gerar? Essa tabela de resultados. Então eu tenho aqui a coluna nome que tem Ana Silva, Carlos Mendes e Mariana Costa. Está repetido por quê? Porque ela aparece duas vezes, né? Ela dá duas disciplinas diferentes. Carlos Mendes também dá duas disciplinas diferentes. Mariana só dá uma e Roberto Alves só dá uma. Então, através de um join, eu consigo ter uma tabela de resultado que une dados de tabelas diferentes. Então, eu consigo saber agora, em um resultado só, o nome do professor, a especialidade e qual aula que ele dá. Vamos ver isso agora na prática, né? Voltamos aqui para o Workbench. Eu vou executar a criação da tabela professores, que eu só tinha feito o código, mas não tinha executado ainda. Criou, deu certo. Disciplina também, criou, deu certo. Vou inserir aqui o professor, deu certo. Vou inserir aqui as disciplinas, deu certo. Falta o nosso select. E agora a gente vai criar o nosso join, né? O nosso select com join. Então, select professor.nome, vírgula, professor.especialidade, vírgula, disciplina.nome e vou dar um apelido para não ficar duas colunas nome, né? Apesar dele aceitar que aparecer as duas colunas nome pode ficar um pouco confuso. Nome, nome, duas vezes, eu vou abater o olho e vai ficar meio chato. Então, eu sei que um dos nomes representa o nome de uma disciplina. Então, as disciplina, tá? E aí, from professor B, para fazer o alias, né? Que eu já usei o alias aqui atrás, eu tenho que indicar ele. Juntando com disciplina D, que eu também usei o alias aqui, então eu tenho que indicar ele. Onde, né, em que o professor.id tenha uma correspondência em disciplina.professor.id. Né? São essas colunas aí que estão relacionadas. No que eu fiz isso, eu posso executar e ver o que, que vai acontecer. Opa, faltou alguma coisa aqui. Professores, tá? Deixa eu ver aqui, é disciplinas, certo? Então, o nome aqui eu criei, né, com plural, tá? Tem que combinar aqui os nomes, é o nome da tabela corretamente. Executando. Então tá aqui, ó. O mesmo resultado que eu mostrei lá no slide para vocês. A Ana Silva, banco de dados, está dando aula de banco de dados 1. E aqui o alias, ó. Em vez de aparecer nome, especialidade, nome, que ficaria um pouco confuso, aparece nome, especialidade e o alias, disciplina. Então, Ana Silva, banco de dados 1, Ana Silva, banco de dados 2. Né? Então, tem aqui as informações unificadas em uma tabela virtual. Acho que para essa aula inicial aqui de Join, tá bom, né? Eu vou fazer um agora, a próxima aula vai ser um relacionamento de vários para vários, né? Que muda um pouquinho, mas vai dar para entender. Até a próxima.